Olá, exploradores da história e mentes curiosas. Hoje vamos embarcar numa jornada que nos levará de volta ao início de tudo, a um lugar que está a virar de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber sobre a civilização. Estou falando de Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Preparem-se, porque o que vão ouvir hoje pode reescrever os livros de história. A maioria de nós aprendeu na escola que a agricultura surgiu primeiro, levando as pessoas a assentar, a formar aldeias e só depois a construir templos e a desenvolver religiões complexas. Certo? Bem, imaginem isto. Estamos no sudeste da Turquia, numa paisagem árida e poeirenta. Mas há 12.000 anos, este lugar era um paraíso verdejante. E foi aqui, muito antes das pirâmides do Egito ou de Stonehenge, que os nossos antepassados, caçadores-coletores, realizaram algo absolutamente monumental. Eles esculpiram e ergueram pilares de pedra maciços, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando até 10 toneladas. E não são apenas pedras empilhadas. Estes pilares em forma de T estão artisticamente decorados com relevos incríveis de animais: raposas, javalis, leões, cobras, escorpiões e pássaros. As figuras são tão detalhadas e estilizadas que nos contam histórias de um mundo simbólico e mitológico que mal começamos a decifrar. O que é espantoso é que estes pilares estão dispostos em grandes círculos, formando o que só pode ser descrito como complexos de templos. Aqui está o ponto que muda tudo. As pessoas que construíram isto não eram agricultores. Eram nômadas. Não havia cidades, nem escrita, nem cerâmica, nem domesticação de animais. Eram grupos de caçadores que, de alguma forma, se organizaram para criar esta arquitetura colossal. Isto sugere que a necessidade de se reunirem para rituais religiosos, para construir um lugar sagrado comum, pode ter sido o verdadeiro catalisador da civilização. Pensem nisto. A fé e a necessidade de comunidade podem ter vindo antes da agricultura. Talvez tenham sido estes grandes projetos de construção que exigiam a colaboração de centenas de pessoas durante meses a fio, que os levaram a procurar formas mais estáveis de se alimentarem. Talvez a construção de Göbekli Tepe tenha levado à invenção da agricultura para sustentar os trabalhadores. A religião não seria uma consequência da sociedade sedentária, mas sim a sua causa. O arqueólogo que descobriu e escavou este local, o falecido Klaus Schmidt, chamou-lhe a primeira catedral da humanidade. Ele acreditava que este era um ponto de peregrinação para os povos da Idade da Pedra de toda a região. Era um lugar para se conectar com o cosmos, para honrar os seus mortos e para partilhar mitos e conhecimentos. As gravuras dos animais não são aleatórias. Provavelmente representam guardiões espirituais, entidades astrais ou personagens de histórias de criação ancestrais. E aqui fica ainda mais misterioso. Após cerca de 2.000 anos de uso, por volta de 8.000 a.C., os construtores de Göbekli Tepe fizeram algo extraordinário. Enterraram intencionalmente todo o complexo. Eles cobriram os seus magníficos pilares e templos com toneladas de terra, criando as colinas artificiais que vemos hoje. Por quê? Por que é que uma cultura dedicaria tanto esforço a construir algo tão grandioso apenas para o enterrar deliberadamente? Será que as suas crenças mudaram? Foi um ato de descomissionamento sagrado, preservando o local para a eternidade. Ou será que o enterramento fazia parte do próprio ritual, um ciclo de criação e destruição? As perguntas são mais numerosas do que as respostas, e é isso que torna este lugar tão fascinante. Göbekli Tepe mostra-nos que os nossos antepassados da Idade da Pedra eram muito mais sofisticados, organizados e espiritualmente complexos do que alguma vez imaginamos.
Eles não eram apenas homens das cavernas a lutar pela sobrevivência. Eram engenheiros, artistas e visionários que olhavam para as estrelas e questionavam o seu lugar no universo, tal como nós. Este lugar é a prova de que a necessidade humana de significado, de comunidade e de transcendência é uma das forças mais antigas e poderosas da nossa história. É um lembrete de que, por baixo de todas as camadas da civilização moderna, ainda somos movidos pelos mesmos impulsos fundamentais que levaram os nossos antepassados a erguer estas pedras há 12.000 anos. E essa conexão com o cosmos pode ser mais literal do que imaginamos. Um código celestial gravado em pedra que só agora começamos a tentar decifrar. Um dos pilares mais famosos, o Pilar 43, conhecido como a Pedra do Abutre, é talvez o exemplo mais chocante e revelador. Nele, vemos um homem sem cabeça, um símbolo que muitos especialistas associam a rituais de enterro celestial, onde o corpo era deixado para ser consumido por abutres, libertando a alma para os céus. Mas a história torna-se ainda mais profunda e perturbadora. Alguns investigadores, usando software de astronomia, sugeriram que os animais no pilar não são aleatórios, mas sim representações de constelações. E a sua posição no céu, na altura em que Göbekli Tepe foi construído, corresponderia a um evento catastrófico, o impacto de um cometa que desencadeou o período glacial do Younger Dryas, um cataclismo que mudou o mundo para sempre. Poderia este pilar ser um memorial, um aviso deixado pelos sobreviventes de um apocalipse esquecido? A própria engenharia por trás de Göbekli Tepe é um enigma que desafia a lógica. Como é que grupos de caçadores-coletores, sem o conhecimento da roda, sem animais de carga e sem ferramentas de metal, conseguiram extrair, transportar por centenas de metros e erguer com precisão estes monólitos de várias toneladas? A organização social necessária para tal feito é espantosa. Requer liderança, planeamento, uma linguagem e uma visão partilhadas a uma escala que se julgava impossível para a época. Cada pilar é um testemunho silencioso de uma cooperação humana sem precedentes. Um projeto que uniu tribos e clãs sob um propósito comum, sagrado. E o mistério só cresce, porque Göbekli Tepe não está sozinho. Descobertas mais recentes na mesma região, em locais como Karahan Tepe, revelam complexos semelhantes, alguns até mais antigos. Não se trata de um único templo isolado, mas sim de uma vasta paisagem sagrada, uma rede de centros cerimoniais espalhados por quilômetros. Estamos a olhar para a capital perdida de uma civilização da Idade da Pedra, que existiu durante milênios e depois desapareceu, enterrando deliberadamente os seus próprios segredos. E a parte mais incrível é que as escavações mal arranharam a superfície. Georradares mostram que dezenas de outros círculos de pedra, talvez ainda maiores e mais complexos, continuam enterrados sob a colina. Apenas 5% do local foi explorado. 95% da primeira catedral da humanidade ainda aguarda no escuro, guardando respostas a perguntas que ainda nem sequer sabemos como formular. Cada grão de areia removido em Göbekli Tepe reescreve o primeiro capítulo da nossa história, mostrando-nos que a busca pelo sagrado não é um luxo da civilização, mas a sua própria fundação. A grande biblioteca da nossa aurora está lá, e nós apenas começamos a aprender a ler as suas capas de pedra. O que mais estará escondido debaixo dos nossos pés, esperando para nos lembrar de quem realmente somos e de onde viemos? A resposta ainda está a ser desenterrada. A religião veio mesmo antes da agricultura. Deixe a vossa teoria e pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria ler o que você pensa sobre este mistério. Muito obrigado por se juntar a mim nesta viagem incrível ao nosso passado mais profundo. Se gostou de desvendar este mistério comigo, não se esqueça de deixar um gostei, partilhar este vídeo com outros amantes de história
E, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para ser notificado quando eu postar a próxima exploração. Escolha uma das sugestões que aparecem aqui na tela e nos vemos a seguir. Obrigado.